A igreja não é apenas um edifício, mas uma comunidade de crentes, unidos em Cristo, vivendo e praticando o Evangelho de maneira concreta. Desde os primeiros dias da igreja, a comunhão entre os cristãos foi fundamental para fortalecer a fé e expandir a mensagem de Jesus. Os primeiros discípulos se reuniam frequentemente para orar, partir o pão e ensinar uns aos outros. A unidade entre eles, apesar das diferenças culturais e sociais, era uma demonstração visível do poder transformador de Cristo. A igreja, enquanto corpo de Cristo, é chamada a ser um reflexo do reino de Deus na terra. A comunhão cristã não é apenas sobre adorar juntos, mas também sobre apoiar uns aos outros, compartilhar recursos e carregar os fardos uns dos outros. Através da ajuda mútua, da oração e do encorajamento, a igreja fortalece seus membros para viver de maneira fiel à missão de Cristo. No Novo Testamento, Paulo escreve várias cartas às igrejas, exortando os cristãos a viverem em amor e unidade, e a não se deixarem dividir por disputas internas. A comunidade cristã deve ser um lugar onde todos se sentem acolhidos, amados e desafiados a crescer na fé. A igreja é, portanto, uma célula viva que espalha o Evangelho não apenas em palavras, mas em atitudes. Ela é chamada a ser luz no mundo, um lugar de refúgio e transformação para todos que buscam a paz, a justiça e a verdade. A história de Jesus Cristo, que começou humildemente em Belém e se estendeu até sua ascensão aos céus, é a história da redenção e da renovação do mundo. Mas, como Jesus prometeu, essa história não termina com sua partida. Ele voltará para restaurar todas as coisas, para estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. No livro do Apocalipse, a Bíblia nos revela uma visão maravilhosa do futuro, onde Deus habitará com seu povo e todas as coisas serão feitas novas. As antigas aflições e tristezas desaparecerão, e tudo será redimido e restaurado à perfeição original que Deus planejou. Essa é a esperança cristã, que o reino de Deus não é apenas um futuro distante, mas uma promessa que nos dá forças para viver hoje com fé e confiança. Sabemos que no final, Deus vencerá o mal e trará a paz eterna. A nova criação será um lugar de comunhão perfeita entre Deus e os seres humanos, onde não haverá mais separação, mas uma união eterna em seu amor. Enquanto aguardamos esse momento glorioso, somos chamados a viver com os olhos fixos na esperança da nova criação. A fé em Cristo nos dá a confiança de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, o futuro que nos espera é radiante. O reino de Deus, que começou em nosso coração, um dia se manifestará plenamente em toda a terra. Esse é o nosso maior anseio. Viver com Cristo para sempre, na nova criação que Ele preparou para aqueles que o amam. A caminhada cristã é uma jornada de perseverança. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele nos deu a promessa de que estaria conosco em todos os momentos. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, dúvidas ou perseguições, podemos ter a certeza de que Ele nos sustentará. No Evangelho de Mateus, Jesus nos fala sobre as aflições que viriam, mas Ele também nos assegura que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra de Jesus é um convite à perseverança, a manter nossa fé firme, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, apesar das dificuldades, permaneceram firmes na fé. O apóstolo Paulo, por exemplo, enfrentou naufrágios, prisões e rejeição, mas nunca perdeu a esperança em Cristo. Ele nos encoraja a correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Nossa perseverança não é motivada pela nossa força, mas pela graça de Deus e pela certeza de que, no final, a vitória será nossa.
Jesus já venceu o mundo e nós, em seu nome, também podemos vencer. A perseverança é o que nos mantém firmes até o fim, esperando com fé o cumprimento das promessas de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser perseverantes, não por nossa própria força, mas pela força que vem dele. Nossa recompensa é certa e nossa confiança está em sua fidelidade. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Jesus nos deixou. Ele mesmo orou com fervor e ensinou seus discípulos a orar, mostrando-lhes que a comunicação com Deus é essencial para uma vida cristã plena. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma forma de cultivar uma relação íntima com Deus, buscando sua orientação, sua paz e sua força. Jesus nos ensinou a oração mais conhecida de todas, o Pai Nosso, que nos lembra que devemos reconhecer Deus como nosso Pai, entregar nossas necessidades a Ele e pedir perdão pelos nossos pecados, assim como devemos perdoar aos outros. Ele também nos ensinou a orar em espírito e em verdade, sem palavras vazias, mas com um coração sincero diante de Deus. A oração tem o poder de nos transformar. Quando oramos, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está conosco, ouvindo nossas petições, confortando-nos nas tribulações e nos guiando com seu Espírito. Além disso, a oração fortalece nossa fé, nos ajuda a discernir a vontade de Deus e nos dá sabedoria para tomar decisões. Jesus disse: "Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito." A oração, então, não é apenas sobre pedir, mas sobre alinhar nossos corações com a vontade de Deus, para que nossa vida reflita sua vontade e seu propósito. Através da oração, nos tornamos mais próximos de Deus e mais conscientes de sua presença em nossas vidas. A oração é um ato de fé que nos conecta ao poder divino e nos lembra de que, em qualquer circunstância, podemos confiar no Senhor. Após sua ressurreição, antes de ascender ao céu, Jesus deu aos seus discípulos o que ficou conhecido como a Grande Comissão. Ele os enviou para que pregassem o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo o que ele havia ordenado. Este mandamento, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, não é apenas uma instrução histórica, mas uma missão que continua a ser a base da Igreja até hoje. A Grande Comissão é o chamado para que todos os cristãos se tornem discípulos e façam outros discípulos, espalhando a mensagem de salvação, esperança e amor que Jesus trouxe. A missão de evangelizar não é limitada a pastores ou missionários, mas é uma responsabilidade de todos os seguidores de Cristo. Cada cristão, em sua vida diária, é chamado a ser uma luz no mundo, a compartilhar a boa nova de Cristo com palavras e ações. Essa missão envolve mais do que apenas palavras, mas também a demonstração prática do amor de Deus. Ajudar os necessitados, lutar pela justiça, curar os doentes e trazer consolo aos que sofrem são maneiras de viver a Grande Comissão. Ao fazer isso, estamos não apenas falando do Evangelho, mas vivendo-o. A Grande Comissão não tem fim enquanto houver pessoas que ainda não ouviram sobre o amor de Cristo. Portanto, o chamado para evangelizar é eterno, e todos os cristãos são convocados a participar dessa missão que transforma o mundo. Uma das promessas mais consoladoras de Jesus aos seus discípulos foi a vinda do Espírito Santo. Antes de sua ressurreição, ele lhes disse: "Eu vos enviarei o Consolador, e quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade."
Jesus sabia que sem o Espírito Santo, seus seguidores seriam incapazes de cumprir a missão que ele lhes confiou. O Espírito Santo é o grande auxiliador, aquele que nos fortalece, nos ensina, nos guia e nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. No dia de Pentecostes, essa promessa se cumpriu. E o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os a pregar com ousadia, realizar milagres e espalhar o Evangelho com poder. O Espírito Santo não é apenas uma força impessoal, mas a presença de Deus vivendo dentro de cada cristão. Ele nos ajuda a crescer espiritualmente, a viver com sabedoria e a amar com compaixão. Hoje, o Espírito Santo continua a agir poderosamente no coração dos cristãos. Ele intercede por nós, nos dá discernimento e nos capacita a viver uma vida santa. O Espírito nos lembra da palavra de Jesus, nos ajuda a testemunhar com coragem e nos dá a força necessária para enfrentar os desafios da vida cristã. A promessa do Espírito Santo é, acima de tudo, um lembrete de que não estamos sozinhos na jornada. Ele está conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos capacitando a viver conforme o chamado de Deus. O maior anseio do cristão, o culminar de toda a história de redenção, é a promessa de uma eternidade com Deus. Jesus veio ao mundo para nos salvar. E por meio de sua morte e ressurreição, ele nos abriu as portas da vida eterna. A Bíblia nos ensina que para aqueles que creem em Cristo, a morte não é o fim, mas apenas a transição para uma vida plena na presença de Deus. A eternidade com Deus será um tempo de comunhão perfeita, onde não haverá mais dor, lágrimas ou separação. Em Apocalipse 21, somos apresentados a uma visão maravilhosa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo e enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais luto, nem morte, nem dor. Tudo será renovado e Deus será o centro de todas as coisas. Essa promessa nos dá esperança, mesmo em meio às dificuldades da vida. A certeza de que a eternidade com Deus nos aguarda nos dá forças para perseverar, para amar e para viver com fé, sabendo que no fim seremos unidos a Cristo em sua glória eterna. A vida eterna é o maior presente de Deus para os seus filhos, e um dia todos os que crerem em Jesus estarão na sua presença, desfrutando da alegria e da paz que só Ele pode oferecer. E assim, queridos irmãos e irmãs, ao contemplarmos a maravilha da promessa de uma eternidade com Deus, nossos corações se enchem de fé, esperança e amor. A vida que nos aguarda além deste mundo é incomparável. Nela estaremos face a face com aquele que nos amou desde antes da fundação do mundo, e não haverá mais barreiras entre nós e o seu amor perfeito. A certeza dessa esperança nos impulsiona a viver com propósito, a confiar em sua fidelidade em cada momento, mesmo nos momentos de dificuldade. Sabemos que Ele está conosco em todo o caminho e que no fim a recompensa será indescritível, pois seremos recebidos em sua presença para sempre. Com fé, nos sustentamos em sua graça, com esperança aguardamos a sua promessa e com amor vivemos cada dia, sabendo que cada passo nos aproxima da alegria eterna que Ele nos preparou. Que esta verdade nos transforme e nos inspire a viver para a glória de Deus, espalhando sua luz e amor a todos ao nosso redor, até o dia em que estaremos com Ele para sempre, na eternidade. Se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, assine o nosso canal e ative o sino, para que possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. Muito obrigado. Fique